Olá, bom dia, meus amores. Aqui é a Prodaiane. Hoje nós vamos estar trabalhando com o capítulo 5 de História para as turmas de 7º ano do Colégio Oasis, 7º ano A e B. Antes da gente começar a trabalhar sobre o nosso tema do capítulo 5, eu gostaria de deixar alguns alertas para vocês, porque eu, como profissional da educação, acredito que nesse momento de isolamento social, se nós tomarmos algumas medidas, isso vai acontecer de forma mais leve, ok? Então vou pedir que vocês, por favor, quem puder, só saia de casa em extremos, se for para comprar remédio, se for para fazer alguma ação assim que inevitável, certo? Tentem, por favor, crianças, eu sei que vocês são inteligentes, espertas, sempre tá lavando as mãos, sempre tendo cuidados de higiene, porque, gente, são esses poucos cuidados que a gente consegue combater esse vírus, certo? Então, um beijo para vocês, estou com saudades, espero que seus familiares e amigos todos estejam bem, ok? A nossa temática do 5º capítulo, como vocês podem ver, são as grandes navegações e a Revolução Comercial. Como vocês percebem um pouco no mapa, a gente colocou aqui a Índia, a África, a Europa e a América aqui na figura do Brasil, que serão, na verdade, o contexto em que vai acontecer essas grandes navegações. Eu gostaria primeiro de relembrar vocês que os nossos capítulos anteriores, a gente começou a estudar sobre a expansão árabe-muçulmana, certo? Como a expansão árabe-muçulmana possibilitou que esses países, que essas regiões saíssem do isolamento em que estavam e começassem a se relacionar em práticas comerciais, em práticas de trocas culturais, certo? Então, aqui nesse mapa a gente está vendo as rotas de comércio. Logo após da concretização dos Estados Nacionais, né, da Inglaterra, Portugal, Espanha, a gente vai ter esse cenário, certo? A gente vai ter já presente algumas rotas. Agora, essas rotas ainda estavam muito limitadas aqui, Europa, Oriente Médio, certo? Ásia, Índia e alguns lugares da África. E a gente pode perceber aqui que, por exemplo, a África, ela já comercializava o marfim, o ouro, a pimenta e já havia um comércio de escravos, certo? A gente está vendo aqui que o Oriente Médio já tinha a comercialização de perfumes, a Índia já tinha a comercialização de tapetes e um pouco aqui da China já tinha comércio de seda e porcelana. Então nós temos esse cenário, certo, de rotas que já existiam. Só que nesse período a Europa ela dependia muito dos árabes para intermediar essa relação comercial, ok? O comércio entre Europa e Ásia ele era realizado através dos árabes. Então aqui a gente vai ter uma cidade muito importante, que é Constantinopla. Por quê? Para que os árabes, eles comercializavam, pegavam artigos da Índia, da China e passavam para os europeus através da cidade de Constantinopla. Então, quando essa cidade de Constantinopla ela vai ser tomada pelos otomanos, que eram turcos, que eram do Oriente Médio, os europeus não vão poder mais comercializar por esse pedaço aqui. Vocês podem ver aí no mapa do livro de vocês ou em outros que vocês tenham acesso, que Constantinopla, que pertencia ao Império Romano, ela era ponto-chave da ligação do continente europeu com o continente asiático. Então, o que é que vai ocorrer aqui? E é muito importante porque vai ser um momento de ruptura, certo? Constantinopla, ela, na mão dos otomanos, ela vai ter um papel importante. Por quê? Os otomanos eles vão começar a cobrar, na verdade, altos impostos, altas taxas para que as caravanas dos europeus passassem. Então isso vai tornar, na verdade, o comércio muito caro. A gente lembra que, vamos supor, se o árabe ele pega uma mercadoria na Ásia, na China, a 6
a 6 tacos, então ele vai vender a 68 e vai sair no custo final, por exemplo, de 104. Então o custo era muito alto. E aí uma das primeiras coisas que vai impulsionar que a Europa saia por buscando novos caminhos, novas rotas comerciais, é essa carestia e essa dependência comercial que ocorria em relação aos árabes. Então a gente vai perceber que o que será essas grandes navegações? Elas vão começar do século XIV para o XVI e terá, na verdade, um impulso primeiramente pelos portugueses e pelos espanhóis. Então eles, cansados daquelas limitações comerciais, certo? Eles vão sair em busca de novas rotas comerciais para tentar expandir. As principais características das grandes navegações são essas. Primeiro, é um assunto que a gente já estudou, que é essa centralização política, certo? A Espanha e Portugal foram um dos primeiros países a conseguir se formar Estado. Lembra o nosso capítulo 3, que a gente estudou sobre os Estados nacionais. A Espanha e Portugal estavam sob influência dos árabes muçulmanos durante 8 séculos. Então, a partir do século XIV, eles vão expulsar esses árabes muçulmanos da sua região e vão conseguir se estabelecer uma centralização política, que vai facilitar na questão financeira, tá? A segunda é o Renascimento. A gente viu que o Renascimento, ele proporcionou uma produção de conhecimento e de troca cultural muito ampla. Então, vai haver uma valorização das tecnologias, certo? Vai haver uma valorização de busca por conhecimento sobre mapas, sobre o mundo, certo? A outra característica é o pioneirismo da elite europeia, né? A gente viu que os burgueses eles vão buscar alianças com o rei para tentar alcançar os seus interesses, principalmente os interesses econômicos. E aí a gente vai ver a busca por novas terras e minas, né, de ouro, de prata, e a expansão da fé católica. A gente não pode esquecer que a Igreja Católica, durante o Renascimento, ela vai perder força, principalmente com o surgimento de novas igrejas, como as luteristas, as calvinistas e as anglicanas. Então, nesse momento, a Igreja, mesmo sendo contra alguns aspectos relacionados à produção do conhecimento, ela vai incentivar financeiramente, vai dar um apoio a essas grandes navegações. Por quê? Porque junto com essas navegações iam padres, iam freis que levavam consigo a religião, a fé católica. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai ter o pioneirismo de Portugal. O que é o pioneirismo? Portugal vai se destacar por ter várias características favoráveis a ele nesse momento. A primeira é a posição geográfica. Retornando ao mapa, aí a gente tem o mapa aí na página 83 e vai mostrar que Portugal ele é rodeado por águas, principalmente pelo Oceano Atlântico. Então isso vai facilitar, essa posição estratégica rodeada por mares, vai facilitar, ok? A outra, como a gente viu, que a burguesia, ela alinhada com o rei, eles proporcionavam investimento financeiro, porque essas navegações, elas eram muito caras, certo? Aí a gente vai ter a escola de navegação, chamada de Sacres, porque os portugueses, eles incentivavam, certo? E eles vão aprimorar, como a gente vai ver, algumas técnicas, relembrando que os árabes muçulmanos viveram em Portugal durante 8 séculos. Então, a bússola, o astrolábio, as técnicas de produzir cartas de navegação, certo? E ainda, por cima, algumas técnicas de navegação que os árabes já tinham conhecimento através da China. Então, isso vai facilitar bastante. Eles vão investir, vai ter essa escola que vai ser trocas de conhecimentos, de técnicas, e vai incentivar que astrônomos, certo? Que produzam cartas e produzam melhorias nas técnicas de navegação. E aqui a última é a criação, certo, da caravela, que a gente vai ver
Aqui, então aqui é a bússola, que vocês já conhecem um pouco. Aqui é o astrolábio, que já era utilizado por chineses e pelos árabes, certo? Eles só aprimoraram a utilização, porque através desses dois instrumentos eles podiam se orientar sobre para onde estavam indo e que direção estavam indo. E a caravela, que no livro de vocês tem um quadro específico demonstrando como é o funcionamento dela, ela vai se destacar por ter aquela vela triangular, certo? E ser embarcações leves, mesmo não podendo levar muito alimento, que era o ponto negativo dela, não podendo levar muitas pessoas, ela conseguia ter uma velocidade maior. Então, ela vai ter muita importância nesse período para o pioneirismo português, certo? E aqui eu trouxe algumas especiarias que hoje a gente pensa que não vale nada, que são coisas simples, mas nesse período, a grande busca eram por essas especiarias aqui: a canela, a pimenta, o cravo, a cânfora, a noz moscada, desculpa aí, e a gengibre. Qual era a importância dessas especiarias, gente? Por quê? Quem já ajudou a mãe a temperar uma carne, a temperar um arroz, a temperar um feijão, já está meio que por dentro. Essas especiarias, elas facilitam na manutenção do alimento. Então, uma carne temperada com alguns desses temperos, ela vai durar mais tempo. Então, os alimentos, eles iam resistir mais, certo? E nesse período, isso aqui custava muito caro. Por quê? Porque só tinha na Índia e um pouco na China, Índia e China. Então, as pessoas precisavam disso, né? A gente está vendo aí que um alimento, por exemplo, uma carne de bode, uma carne de carneiro, que eles utilizavam muito, de porco, com essas especiarias durava 15 dias, 8 dias, e dependendo até da situação, até um mês. Então, era muito importante, e elas a gente poderia falar que nesse período valiam ouro, certo? Aqui a gente vai ver as principais rotas, certo? Essas 3 rotas aqui são as rotas que foram proporcionadas por portugueses. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vou fazer o contorno da linha, certo? Essa linha preta aqui foi a caravana organizada por Bartolomeu Dias. Então, Bartolomeu Dias, primeiro, ele era português, ele vai sair de Lisboa, certo? E ele vai sair por todo o litoral africano, certo? Até chegar no chamado Cabo da Boa Esperança. Então, essa vai ser uma das primeiras grandes navegações. A segunda aqui, descrita, que vai ser realizada por Vasco da Gama, ele vai fazer, não sei se vocês conseguem observar a lista amarela, ele vai fazer o mesmo percurso que o Bartolomeu Dias até o Cabo da Esperança. E, gente, usando essa mesma técnica, rebeirando, circulando sobre o litoral africano, porque aí eles poderiam parar, ter ponto de apoio. E aí Vasco da Gama consegue chegar, que a gente vai ver um pouco mais depois, na Índia, que era a principal rota que eles tentavam fazer. E aí vai ter a terceira navegação portuguesa, que é aqueles, segundo pesquisadores e historiadores, Pedro Álvares Cabral queria fazer o mesmo percurso, né, de Vasco da Gama, porque nesse momento a gente precisa entender que o principal objetivo, a gente viu que as especiarias, elas eram encontradas aonde? Na Índia e na China. Então, nesse momento, a prioridade deles era fazer uma rota que não fosse pelo mar Mediterrâneo, certo? Fazer uma rota que possibilitasse ele chegar na Índia e na China para comercializar de uma forma melhor e tendo mais lucro, certo? Então, a de Pedro Álvares Cabral é que ele, saindo em destino para a Índia, ele acaba chegando aqui no Brasil, em Porto Seguro, certo? E depois ele consegue fazer o trajeto e também chegar à Índia. E aí a gente vai ter outro destaque, que é o Cristóvão Colombo, certo? A gente falou que
Portugal e Espanha foram os primeiros a sair nessa busca por novas rotas comerciais. E o Cristóvão Colombo, ele vai ter grande importância porque ele vai fazer uma teoria que ele acredita que, olha para o rosto da prova, que a Terra, ela é redonda, certo? E ele acreditava que aqui, vamos supor, aqui é Portugal e aqui nessa minha outra orelha é a Índia. Então ele acreditava que precisava circular, dar a volta ao mundo para conseguir chegar na Índia. Só que, devido ao grande fluxo, né, das correntes marítimas do Oceano Atlântico, ele chega na América em 1492. Tem até um filme para quem quiser assistir. Ele chega na América Central, certo? E essa descoberta de Colombo foi muito importante porque a partir dela houve o que a gente pode chamar aqui de uma ampliação dessas rotas comerciais, que é isso aqui que a gente chama das grandes navegações, ok? Que é o momento em que Portugal e Espanha vão disputar essa conquista de território em busca de novas rotas. E aqui, como a gente vai ver, vai ter, né, no primeiro cenário um português, que é Bartolomeu Dias, como a gente viu, que de 1487 a 1488 consegue chegar ao Cabo da Boa Esperança. A gente vai ter Cristóvão Colombo, que consegue chegar no intuito de ir para a Índia. Ele consegue chegar na América Central, tanto que é dele a patente, né, de descoberta do continente americano, ok? A gente vai ter o outro português, Vasco da Gama, que saiu de Lisboa e chegou na Índia em 1498, desculpa. E aí a gente vai ter Cabral, Pedro Álvares Cabral, chegando aqui em 1500. Então é isso aqui que a gente chama das grandes navegações, certo? Uma mesma região que a gente era conhecida como Península Ibérica. E aqui vocês podem perceber, ó, aqui é Lisboa, Portugal, esse pedacinho aqui. Ó, como ele é rodeado de águas, certo? Pelo mar, tanto o Atlântico quanto o Mediterrâneo, e a Espanha também. Então eles usaram isso a seu favor. E outra coisa importante é que a disputa da Espanha com Portugal gerou o que a gente vai chamar de Tratado de Tordesilhas. O que é, gente? É basicamente uma disputa por terras e territórios. Porque eles antigamente, nesse período, eles não conheciam essa parte aqui. Eles só conheciam os 3 continentes, Europa, África e Ásia, certo? Então, esse tratado era um contrato que estabelecia normas. Por exemplo, aqui essa parte roxa é o que Portugal teria direito. Então, Portugal teria direito de navegar por esse espaço aqui, que dividiu aqui, ó, onde está o Brasil até a Ásia. É como se eles tivessem dividido o mundo em 2 partes, certo? E essa parte de amarelo aqui é o espaço que ficou, né, na verdade, para a Espanha. Tanto que isso acontece porque Cristóvão Colombo ele chega na América Central. Então ele vai ter direito por todo esse novo continente que surgiu, ok? E é importante a gente perceber que nesse momento a gente vai ter outros países, certo? Nós vamos ter outros países que vão sair em disputa também. Por exemplo, a Inglaterra, que futuramente vai chegar na América do Norte. A Holanda, que para quem não sabe, os holandeses, gente, eles ficaram mais de 24 anos na nossa região Nordeste aqui, certo? E a França, que a França vai haver a disputa ali entre a América Central, que é hoje Haiti, Guiana Francesa, ok? Então, esses três estados também vão sair em busca de novos territórios, e isso eu gostaria que vocês tentassem compreender que isso vai ocorrer uma mudança extremamente grande em todo o mundo, porque a partir de agora eles descobrem um novo continente e vão explorar essas terras, certo? Então vai mudar, como a gente pode ver aqui, o que a gente vai chamar e denominar de revolução comercial é isso, que é o aumento do comércio,
É o intercâmbio de mercadorias e conhecimentos tecnológicos, porque vai haver uma troca, certo? Para vocês terem noção, por exemplo, nas caravanas, ele saiu levando tudo. Tem informações de pesquisadores que diziam que eles levavam índios, população indígena, levavam animais que lá não existiam, levavam alimentos, certo? Por exemplo, o café, ele era produzido no litoral africano e eles vão conseguir trazer o café para o Brasil, né? O Brasil, por muito tempo, foi um grande produtor de café. O milho, né? Eles vão começar a produzir alimentos, consumir alimentos diferentes. Alimentos que são próprios nossos, como a batata, a mandioca, a farinha, vai começar a ser usado na dieta do europeu. Então a gente vai ter aqui a circulação de grandes alimentos, circulação de dinheiro, trocas de hábitos e costumes, porque a gente precisa entender que anterior às grandes navegações, essas pessoas ainda tinham trocas limitadas ali, a 3 continentes. A partir do surgimento de outros continentes é que a gente vai ter essa intensificação, e essa intensificação ela vai ser chamada de revolução comercial. E algo que vai surgir de extrema importância é o mercantilismo. O que é esse mercantilismo? São técnicas econômicas e comerciais, certo, gente? Porque às vezes a gente olha isso de uma forma muito bonita, mas eles criaram técnicas como o metalismo, que era essa questão de busca, né, principalmente de ouro e prata, extração de ouro e prata das terras dominadas. O protecionismo, porque aquela área dominada ela só poderia ter relação comercial ou compra com a sua colônia, certo? E a gente vai ter o pacto colonial, que a gente vai conhecer, são aspectos que a gente vai conhecer mais para frente, que são técnicas que os colonizadores irão utilizar nas suas colônias, para as colônias terem comércio e tudo restrito à sua colônia. Certo? Então essas aqui são algumas consequências das grandes navegações, que ao longo do capítulo 6 a gente vai estudar de uma forma mais específica. Então, o que é que eu gostaria que vocês tentassem perceber? Tentassem perceber que o homem, ele tinha esse deslocamento em busca de sobrevivências. E nesse momento, o comércio, gente, ele era de extrema importância, porque era através do comércio que aqueles estados nacionais iriam sair, na verdade, daquele momento de crise. A gente está vendo aí disputas de território, disputas econômicas, disputas religiosas e disputas de influência, porque, por exemplo, no Brasil, quando os portugueses chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foram implantar símbolos religiosos, símbolos católicos, né? A gente está falando aí, por exemplo, de extermínios de mais de 50 milhões de pessoas da população indígena, tanto na América do Sul, no Brasil, quanto na América Central, que são alguns aspectos que a gente vai voltar a estudar. E eu gostaria que vocês pesquisassem, lessem o livro e observassem a importância dessas rotas comerciais, certo? Desse surgimento de novas rotas comerciais para o que nós somos hoje, ok? Então, deixo aqui meu muito obrigada, certo? Espero que vocês continuem estudando, continuem se dedicando como vocês se dedicaram nessa unidade. E aí, qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato comigo, ok? Desejo que todos vocês fiquem bem, seus familiares também. E um grande abraço e um beijo, tá certo? E espero que vocês consigam compreender e consigam perceber a importância dessas rotas comerciais para o que nós nos tornamos hoje. Beijos e até mais!